Provavelmente você já deve ter se perguntado: será possível clonar humanos? Ou até mesmo ressuscitar animais extintos? Sim, isso é possível, claro, com algumas restrições. Desde a famosa ovelha Dolly, a clonagem tem sido um assunto de muito debate. Neste trabalho vamos descobrir o que é clonagem animal, para que ela serve e como ela funciona. Bom, para começarmos, a clonagem é um processo que pode ser definido, simplificadamente, com a produção de cópias de outro indivíduo. Pode ocorrer tanto da forma natural, como de forma artificial. Falamos em clones naturais quando referimos aos indivíduos formados a partir da reprodução assexuada, como bactérias que se dividem e dão origem a duas bactérias idênticas. Mas o foco do nosso documentário é a clonagem artificial, que pode ser dividida em clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. A clonagem reprodutiva consiste na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um outro núcleo de outra célula somática. Tem por objetivo a produção de um novo indivíduo. O indivíduo formado apresenta o mesmo material genético, entretanto, tanto comportamento como aparência podem não ser idênticos, uma vez que fatores ambientais podem também influenciar o seu desenvolvimento. Isso pode ser percebido, por exemplo, em gêmeos idênticos, que são clones naturais. Quem convive de perto com essas pessoas consegue facilmente encontrar detalhes que os diferenciam, seja na aparência, seja no comportamento. Vale salientar que a clonagem reprodutiva em humanos é proibida. Já a clonagem terapêutica, por sua vez, é utilizada na reprodução de células-tronco. O processo é semelhante à clonagem reprodutiva, porém não é introduzida no útero. Diferentemente da reprodutiva, não tem por objetivo a criação de um novo indivíduo, mas sim a formação de células-tronco que poderiam ser utilizadas no tratamento de doenças, como o mal de Alzheimer e Parkinson. Antes do experimento mais famoso, realizado em 1996, com o clone de uma ovelha que foi conhecida como Dolly, muitos outros cientistas realizaram tentativas de clonar seres vivos de forma artificial. O primeiro deles sendo no final do século XIX, quando o cientista alemão Hans Driesch pegou um embrião de ouriço do mar com apenas 2 células e colocou em um becker com água. Cada uma delas cresceu de maneira independente, dando origem a 2 ouriços do mar. E com o passar do tempo, as técnicas foram evoluindo. Nos anos 1930, um outro alemão chamado Hans Spemann desenvolveu um pouco mais os estudos nessa área. Ele acreditava que qualquer célula de um animal poderia gerar um outro animal geneticamente idêntico, graças ao conceito de totipotência. Isso significa que cada célula contém a receita completa para produzir um indivíduo por inteiro. Nos anos 50, uma equipe liderada pelo cientista americano Robert Briggs inseriu uma nova célula embrionária de um sapo num óvulo de uma sapa fêmea. Esse procedimento gerou um sapo idêntico ao original. A ovelha Dolly foi um dos primeiros experimentos de clonagem realizados com sucesso no mundo. Para criar a Dolly, os pesquisadores usaram uma célula somática, já diferenciada, e conseguiram reprogramá-la para que voltasse a ser totipotente, ou seja, capaz de originar qualquer tipo de célula. Para isso, os pesquisadores transferiram o núcleo de uma célula da glândula mamária de uma ovelha para um óvulo enucleado, ou seja, óvulo sem núcleo. Nesse momento, a célula começou a se comportar como um zigoto, formado logo após pela fecundação do ovócito pelo espermatozoide. Após feita a transferência do núcleo para o óvulo enucleado, essa estrutura foi inserida no útero de outra ovelha, que funcionou como uma espécie de mãe de aluguel. Pode parecer um processo relativamente simples, entretanto, para que Dolly fosse concebida, outras 276 tentativas fracassaram. A confirmação da clonagem foi feita pelo fato de a ovelha original ser uma ovelha adulta de cabeça branca. A fecundação ocorreu no óvulo de uma ovelha de cabeça preta, assim gerando Dolly, uma ovelha de cabeça branca, assim provando que era um clone. Um dos fatos mais importantes aconteceu em 1998, quando a Dolly teve um filhote, e no ano seguinte vieram mais 3. Isso provou que animais clonados podem se reproduzir normalmente, mas nem tudo na Dolly transcorreu de maneira tão natural. Ela sofreu um envelhecimento precoce e isso levou a um questionamento. A idade dela seria a idade normal ou seria a idade dela somada da ovelha doadora do núcleo? Dolly nasceu no dia 5 de julho de 1996 e morreu no dia 14 de fevereiro de 2003 por meio de uma injeção letal. O sacrifício foi feito, pois ela sofreu complicações de uma doença pulmonar. Vale destacar que Dolly, apesar de todo o sucesso da técnica, apresentou uma série de problemas de saúde que podem ser decorrentes de problemas na clonagem. Mas se a clonagem se tornou tão comum, por que um ser humano nunca foi clonado? No início desse século, um médico ganhou as manchetes mundiais, onde dizia que ele teria produzido clones humanos. Ele ficou conhecido como Severino Antinori.
Na manchete, ele relata que 3 pessoas clonadas pela equipe dele viviam no leste da Europa. Seriam elas 2 meninas e 1 menino, e supostamente os únicos casos de sucesso em cerca de 100 tentativas. Antinori não entrou em detalhes. Ele avisou que não iria provar nada do que estava falando. De acordo com ele, faria isso para preservar a privacidade dessas pessoas. Com isso, não podemos garantir se os relatos são verdadeiros ou não. Mas isso seria controverso, pois existem leis que proíbem essa prática em diversos países, incluindo o Brasil. Lembrando que isso vale apenas para a clonagem reprodutiva. Agora, supondo que não existissem leis que proíbam essa prática, os benefícios dessas ações seriam: permitir que casais que sofrem com infertilidade tivessem filhos. Além disso, seria possível, de certa forma, ressuscitar pessoas. Bom, não seria exatamente a mesma pessoa, mas sim a cópia idêntica de alguém que já morreu. Por outro lado, isso também seria interessante para reviver espécies que já foram extintas, exceto dinossauros, já que o DNA só fica preservado por uns 7 milhões de anos. O problema é que também existiriam incontáveis malefícios. Por exemplo, a ressurreição de pessoas também pode ser usada para trazer de volta à vida figuras abomináveis da humanidade que fizeram muito mal no passado. Isso causaria um grande dilema ético, pois lidaríamos com uma nova versão dessas pessoas com os pensamentos alterados pela realidade onde vivem. A clonagem animal é um assunto complexo e com muitas dúvidas que não foram tiradas até os dias de hoje. É um assunto delicado, mas algo muito interessante de trabalhar. Espero que o nosso trabalho tenha conseguido tirar as dúvidas que todos tenham desenvolvido ao longo do nosso documentário. Muito obrigada a todos que assistiram. Nos anos 50, uma equipe liderada pelo cientista americano Robert Briggs inseriu uma nova célula embrionária de um sapo num óvulo de uma sapa fêmea. Nos anos 50, uma equipe liderada... Nossa, tu arrasa! Nos 50, cientista... Isso vai ser erro de gravação, sabe, né?